A Caerte e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Cresce SC, o nosso podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Eu sou a jornalista Melina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias A Caerte, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio o Lucas Schweitzer, que é palestrante, empresário e que nessa semana lançou o seu segundo livro. Lucas, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, Melina, é um prazer estar com vocês. Tenho certeza que vai ser muito rico esse nosso bate-papo aí. Lucas, me conta um pouquinho da tua trajetória. Dei uma espiada lá no teu LinkedIn, vi que tu se formou em Madrid, que tem uma longa trajetória, então eu queria entender um pouquinho o que te levou ao empreendedorismo. Melina, muito legal. Eu comecei... Eu sou de Lages, né, originalmente, então vim para Florianópolis aí com 4 anos. E eu falo que eu cresci numa família normal. E aí, na minha adolescência, eu vi que as coisas, né, o nosso roteiro de vida não ia ser aquilo que eu imaginava. Então, minha mãe acabou falecendo de câncer quando eu tinha 15 anos e logo depois meu pai acabou se suicidando. E aí eu aprendi na dura história, assim, né, de que o problema, e aí independente do problema, do desafio que a gente tem nas nossas vidas, nos nossos negócios, ele é muito mais sobre como a gente lidar com o problema, né? E aí, a minha primeira reação a isso tudo foi o que eu posso fazer com o que me aconteceu. E a minha resposta para isso foi, de fato, a começar a empreender. Então, comecei a empreender muito cedo, abri minha primeira empresa com 18 anos, comecei a frequentar cursos do Sebrae com 15 anos. Eu digo que o empreendedorismo mudou minha vida. E por isso que hoje a gente tem esse movimento tão forte aí com o empreendedorismo para transformar outras vidas também. Então, minha jornada empreendedora nasce diante de uma necessidade, onde eu encontrei uma paixão, que é o mercado de eventos, que foi onde tudo começou. E aí essa paixão aí por empreender, que nada mais é do que assumir o protagonismo da sua vida e não o vitimismo, né, da história daquilo que nos aconteceu. Então, esse foi o início da minha jornada aí, no final da minha adolescência, esse desafio, e depois começar a empreender logo cedo. Lucas, e tu é autor de 2 livros, né? O primeiro, Tinha Tudo Pra Dar Errado, que tu contou um pouquinho dessa tua história. Como é que foi juntar todas essas partes, né? Ser empreendedor e traçar essa trajetória para virar palestrante e continuar a tua carreira? Quando eu decidi empreender, eu tive muito claro, assim, a jornada que eu queria, assim, né? Na época, com 16 anos, o meu objetivo era ser referência no mercado de eventos no Brasil. E eu comecei a trilhar essa jornada, né? Então, fui fazer curso fora, comecei fazendo curso no Rio de Janeiro, logo depois fui fazer um curso na Espanha, mas tudo isso com muito suor, assim, né? Então, eu fui bolsista na faculdade, meu começo foi muito desafiador. Eu digo que não comecei do zero, comecei do menos zero, né? Porque acabou que já tinha algumas dívidas acumuladas na família, ainda mais da forma como tudo aconteceu. Então, eu sempre busquei soluções em meio aos desafios que eu tinha. E nunca encontrei uma desculpa, mas sempre encontrei um jeito de fazer. Então, a faculdade eu não tinha dinheiro para fazer e nem estudei o suficiente para passar numa federal. Então, assim, cara, de que forma que eu posso viabilizar? E aí, fui atrás de correr de bolsa de estudo. E aí, eu comecei, então, né, a ter muito mais transpiração e ação para fazer. E aí, eu acho que é legal, porque quando a gente fala em empreender, eu só tinha uma coisa em vista, que era dar certo e que era ser referência no mercado de eventos. Então eu comecei a trabalhando de graça, fazia tudo que aparecia de oportunidade para somar muita experiência. Não tinha ninguém para me dizer, calma, você é muito novo para isso. E aí eu comecei as coisas muito cedo, né? Então, comecei a me destacar no mercado de eventos cedo também. Fui o presidente da Associação Brasileira de Empresas de Eventos em Santa Catarina, fui vice-presidente nacional. Então, eu acho que esse foco e essa energia de eu só tenho a opção de dar certo, eu não tenho a opção de não dar certo, foi um grande turbilhão, até porque eu tinha em mente, né, assim, cara, nada vai ser pior daquilo que eu já passei. Então, se eu errar, se eu tiver que aprender, vai ser parte da etapa do processo, mas a minha única alternativa é fazer dar certo, e eu vou fazer dar certo até dar certo. Então, foi isso que eu sempre tive em mente.
e os desafios que surgiam no meio do caminho eu entendia como parte do processo para superar e seguir esse meu plano aí, até então, de ser referência no mercado de eventos do Brasil. E que hoje tu se tornou, né, Lucas? Um dos teus empreendimentos é justamente o evento Empreende Brasil, que nesse ano chega à 12ª edição. Eu quero entender como é que começou tudo isso e como que tu conseguiu, ao longo do tempo, transformar esse evento em das referências da América Latina, não só do Brasil, né? Quando o Empreende Brasil, ele nasce, então, né, em 2014 como evento. Ele nasce muito aliado a esse propósito, né? No começo eu ia consumir muito sobre empreendedorismo fora de Santa Catarina, então ia para São Paulo, participava de diversas ações empresariais, não tinha tanta gente de referência ainda no estado de Santa Catarina, há 12 anos atrás. Então a gente foi um dos pioneiros, né? O Empreende Brasil, ano a ano, a gente buscava de que forma que a gente se diferenciava. Então, o primeiro ano foi a estratégia de ser um evento que durasse 24 horas ininterruptas. Então, isso nos rendeu mais de R$500 mil em mídia espontânea já no primeiro ano, se tornando um evento diferente de qualquer outro, né? Então, rolou programação de madrugada, era uma forma de chamar a atenção. E aí, ano a ano, a gente foi buscando formas de inovar. Então, o Empreende Brasil foi o primeiro evento que a Anitta palestrou no Brasil, né? Trazendo o lado dela empreendedora e não só o lado artístico. Foi o primeiro evento de aparição pública do Ike Batista, né? Depois dos desafios que ele teve, né? Um grande empreendedor que teve diversos desafios. Então, o Empreende Brasil, a cada ano, ele foi se reinventando, trazendo os grandes nomes e se tornando essa referência. E como a gente não tinha opção não era uma opção não dar certo, então, ano a ano, a gente só olhava para o próximo ano de que forma que a gente melhorava. E aí, junto com a pandemia, veio muito mais um olhar de ecossistema, né? Não só mais de evento. E aí, a partir de 2022, nasce o Empreende Brasil Club, nasce outras iniciativas no Empreende Brasil. E hoje o Empreende Brasil já está de norte a sul, né? Então, hoje a gente tem Empreende Brasil na Amazônia, Empreende Brasil Agro, que vai acontecer esse ano também, Empreende Brasil em São Paulo. E diversas iniciativas aí muito focado em fazer do empreendedorismo uma forma de transformação onde a gente passa, né? Até numa conversa recente com o ministro do empreendedorismo, a gente teve uma sessão com ele em Brasília, no ano passado, e um dado importante é que hoje no Brasil a gente tem 47 milhões de pessoas que empreendem, formal ou informalmente, e tem 38 milhões de pessoas em CLT. Então, de fato, hoje o Brasil é o Brasil do empreendedorismo, né? Então, e a gente não aprende a empreender na escola, a gente não aprende a empreender na faculdade, a gente aprende a empreender empreendendo. E esse é um grande desafio, porque a gente paga caro muitas vezes por esse erro. Então, o ecossistema do Empreende Brasil é um facilitador onde a gente traz empreendedores da vida real para trazer boas práticas, né? Do que deu certo, do que deu errado, em diversas ações no nosso ano, né? Não só em eventos pontuais, mas em programações aí durante todo o ano. Para quem nunca foi no Empreende Brasil, eu fui algumas vezes. Tem diversos nomes extremamente relevantes que vêm, como o João Branco do McDonald's, ano passado o Joel J. E esse ano, o que as pessoas podem esperar do Empreende? Esse ano já temos confirmado e divulgado aí Roberto Justus, que vai estar com a gente, um dos maiores empresários do Brasil, né, publicitário, influenciou muita gente com o programa do Aprendiz há anos atrás, né? Então, Roberto Justus vai estar com a gente. Augusto Cury que é o escritor mais lido do Brasil há 2 décadas, né? Num ambiente onde cada vez mais a gente tem que olhar para a nossa inteligência emocional, para esses desafios da psicologia, da psiquiatria que a gente tem, né? Então, muitas vezes o nosso maior desafio é a gente mesmo. Eu acho que o maior competidor do empreendedor é ele mesmo, né? Talvez é a preguiça dele, talvez é ele postergar, talvez é a falta de vontade, as crenças que ele tem. Então, a partir do momento que a gente se vence diariamente, né? E para isso precisa ter muita inteligência emocional, é a gente fazer os outros vencerem, né? Que é liderar, que é ter o nosso time, ter a nossa equipe e fazer com que as empresas nada mais é do que uma organização de pessoas com um objetivo em comum, que façam suas tarefas, alcancem suas metas e gerem resultado, né? É simples, mas não é fácil, né? E precisa aí de muita orientação para isso. Então, são os 2 primeiros nomes que a gente divulgou, mas vão ter as mentes brilhantes do Brasil aí nessa que vai ser a melhor edição da história, com certeza.
dias 22 e 23 de maio, aqui na Arena Opus, em São José. E eu ia justamente te perguntar sobre essa questão de liderar um time tão grande, porque não é um evento pequeno, tem muito stand, muito network, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu queria entender como é que vocês fazem essa curadoria dos palestrantes e como é que é para te liderar todo mundo, porque são dias que eu acredito que tu nem dorme, né? Durmo e é bem tranquilo de te contar, Melina, verdade. Hoje a gente tem um sistema de gestão, né, de lideranças, então tem as lideranças que têm as suas áreas devidas. Então, dia do Empreende Brasil, eu durmo, eu vou treinar, eu tomo meu café, a equipe está bem alinhada. A gente já teve nos primeiros anos, era correria, né, e se envolvia. Hoje a gente tem muito processo, tem muito time. Então, hoje no Empreende Brasil a gente tem mais de 600 pessoas que trabalham, né, nesses 2 dias, então em todas as áreas, né. 600 staffs. Então, hoje a gente tem esse processo de gestão aí muito bem desenhado. Obviamente que trabalhar com evento é administrar eventualidades, né? Então, nem tudo que é planejado realmente é executado, porque são muitas variáveis que acontecem ao mesmo tempo, né? O evento é ao vivo, então acontece qualquer imprevisto, é ali, é na hora. E hoje esse processo de gestão funciona muito bem, né? Então a divisão por área de alimentos e bebidas, produção, logística de palestrante. Então é muito mais uma tomada de decisão, tá com a cabeça fresca para uma eventual tomada de decisão quando tem algum imprevisto, né? Como já tivemos alguns, assim, o voo atrasou, era para chegar às 10, vai chegar às 2. E agora, né? O que vai ter que organizar? Mas são coisas administráveis e que acontece e faz parte do jogo aí. E passando para o Empreende no Brasil inteiro, muda totalmente a logística, mas já é uma experiência que deu certo a partir do... Eu fui nas edições aqui de São José, de Florianópolis. Como é que tem sido essa experiência ao longo do Brasil inteiro? Muito legal, a gente vê mais de perto que a gente tem vários Brasil diferentes, né? Brasis diferentes, né? Então, o Norte é uma coisa, o Centro-Oeste é uma outra coisa, São Paulo é outra coisa, então... Aí sim a gente vai aprendendo. Obviamente que cada evento traz muita coisa nova, mas a gente cada vez olha para o essencialismo, né? Então, e para a adaptabilidade daquela região, daquele segmento. Então, o Empreende Brasil Agro, a gente conversa de uma forma diferente com o público agro, né? Empreende Brasil na Amazônia também, a gente adapta a comunicação, adapta conteúdo. Então, foi um pré-cop da ONU que a gente fez, né, no ano passado. Então... É muito pegar a receita do que já deu certo com o Empreende Brasil e a gente estar alinhado e saber entrar nessas regiões, né? Então, hoje a gente tem um processo de licenciamento, né? Então, são licenciados que já são do segmento ou já são da região e a gente faz essa junção aí de expertises para que a gente possa gerar mais impacto nesses empreendedores aí dessas regiões, desses segmentos que a gente vem atuando aí como Empreende Brasil. Lucas, além do Empreende, além do primeiro livro, tens também a Lush Gardens, que é aqui em Floripa, uma casa de eventos que é totalmente diferente também. Tem uma característica tua muito própria de sempre inovar nesses eventos que tu faz, dos lugares. Como é que surgiu a Lush e como é que tem sido também mais esse empreendimento para ti? A Lush Garden hoje é um paraíso frente mar, que a gente fala, né? Então a gente tem mais de 1 hectare ali, são 10 mil metros quadrados de área, aqui no Bom Abrigo, na parte continental de Florianópolis. E é um refúgio, né? É um espaço em meio à natureza, em frente ao pôr do sol. E quando a gente começou a estudar essa possibilidade de ter um espaço de eventos, a gente buscou qual vai ser o nosso diferencial. E aí a gente encontrou a localização para ser o nosso grande diferencial, né? Então, toda a arquitetura, todo o projeto que a gente fez foi pensado para a gente ser o palco de grandes realizações, seja de eventos corporativos, seja de aniversários ou de casamentos, que a gente faz muito, com uma estrutura conectada com a natureza, né? Então, a Lush Garden traz essa essência com a cara de Floripa, né? Podendo casar com o pé na areia, podendo ter um gramado frente-mar ou um salão com uma acústica, um pé direito alto, toda a acústica necessária para fazer grandes shows, como a gente vem fazendo aí já nesses 2 anos e meio de casa aberta. Então, é mais um empreendimento, é mais um negócio conectado aí com a nossa energia de fazer diferente, de entregar uma experiência diferenciada e poder marcar a vida das pessoas, né, que é um dos nossos propósitos. Eu ia justamente falar disso. O teu nome geralmente está ligado com inovação, com experiências diferentes. Como é que tu se inspira e busca esses negócios para conseguir fazer um diferencial?
Eu sempre é legal essa pergunta, menino, porque geralmente as pessoas buscam inspiração, às vezes, em quem está um pouquinho acima, né? Ou no concorrente, ou numa referência, às vezes está em São Paulo, em alguma outra praça. E eu busco muito me inspirar fora do Brasil, né? E hoje a gente não precisa nem viajar mais para se inspirar fora do Brasil, né? Então, uma dica para todo mundo que está em casa ou no carro ouvindo, uma ação que que a gente faz anualmente, a gente entra nos Googles dos países. Então, eu vou entrar no Google da Dinamarca, eu vou colocar na língua deles e vou pesquisar alguma ação diferente que eles tenham, né? Então, isso a gente utiliza para muita pesquisa de mercado. Porque a partir do momento que a gente pesquisa no Google do Brasil, são coisas que alguém do Brasil já conectou. Então, é usar a mesma ferramenta de uma forma diferente, isso muda totalmente o resultado. Então, eu busco me inspirar muito em países não óbvios, em lugares não óbvios, e fazer perguntas que não necessariamente é óbvia, né? Então, busco muito essas referências fora para que eu realmente possa ter ideias fora da caixa, né? Então, as ideias que a gente tem nada mais é do que coisas que a gente conecta, né? Então, a gente busca muito fontes externas e fontes fora do óbvio para a gente poder buscar, de fato, resultados diferentes e inovações diferentes aí para os nossos empreendimentos. E agora vamos falar do teu mais recente, né? Teu mais recente projeto, o livro Os Códigos da Vida Empreendedora. Me conta um pouquinho desse livro e com tanta experiência de empreendedorismo ficou um pouquinho mais fácil, né? Mais de 18 anos empreendendo e criando toda a jornada do empreendedor, né? Esse livro foi bem legal, levei uns 3 anos aí para escrever, para criar minha metodologia. Então, Os Códigos da Vida Empreendedora, o primeiro livro ele foi independente, então esse é um livro nacional, junto com a editora Gente, então ele vai estar em todo o Brasil, vai estar nos aeroportos. E esse livro ele vem muito recheado com essa jornada. A gente fala muito que o desafio do empreendedor é ele subir de nível, né? Ir para o próximo nível. Mas qual que é o próximo nível? Qual que é o nível que ele está? E aí nesse livro a gente decodifica isso, né? Então a gente divide os 7 níveis da vida do empreendedor. Então, basicamente, todo empreendedor, geralmente, ele começa como intraempreendedor, então ele começa a empreender na cabeça dele e ele faz a diferença onde ele está, né? Seja sendo um gerente, ou sendo um diretor, ou sendo um colaborador que ele já tem postura de empreendedor dentro de uma outra empresa. Depois que ele toma essa decisão, ele vira um autônomo, né? Então, abre um MEI e começa a ir trabalhar no negócio dele. Aí depois que ele começa a dar certo, ele começa a contratar as primeiras pessoas. E aí é o nível 3 que a gente chama, que é o empreendedor ponte. Por que ponte? Porque ele começa a contratar as pessoas, ele acha que ele vai resolver os problemas dele, mas ele descobre que ele vai ter que fazer o trabalho dele e o das outras pessoas. E todo mundo passa por cima dele para resolver as coisas, porque a empresa ainda não tem cultura, não tem processo. Então ele é um empreendedor ponte no nível 3. Para exemplificar esse empreendedor ponte, às vezes é o seu João, que tem a padaria do bairro, e ele tem a padaria há 15 anos e ele ainda é o caixa da padaria, porque ele tem crenças que as pessoas, que não tem gente boa para trabalhar no mercado, ele tem crença que as pessoas podem roubar ele. Então, cada nível empreendedor, o que prende ele nesse nível é o nível de consciência que ele tem, as crenças que ele tem em relação às pessoas e a crença que ele tem em relação ao dinheiro, principalmente. E cada nível empreendedor a gente traz essa metodologia no livro de uma forma muito clara. Então, o nível 3, que é o empreendedor ponte, depois ele tem que quebrar essas barreiras para se tornar um empreendedor. Nível 4, que é o empreendedor, começa a estruturar processos e tudo mais. Depois vai para o empreendedor nível 5, que ele tem que construir cultura e liderança. Aí sim ele vai para o empreendedor investidor, que já tem uma empresa que dá certo, já tem uma empresa com processo, com liderança, e aí ele começa a investir em novos produtos, em outros negócios. E aí o nível 7, que é o empreendedor de legado, quando não é mais só pelo dinheiro, mas sim pelo impacto que ele gera. Então, quando a gente traz esses níveis empreendedores de uma forma mais clara, fica mais... o empreendedor ele não quebra porque ele quer, ele quebra porque ele não sabe o que fazer. Então, a metodologia do livro traz de forma muito clara quais são os padrões que tem em cada nível empreendedor e o que prende esse empreendedor nesse próximo nível. E o mais importante, o que ele precisa fazer para ir para o próximo nível. Então, eu tenho certeza que vai ajudar muitos empreendedores a aumentar o nível de consciência e poder ter uma vida mais consciente sobre empreender, porque de fato a gente não aprende a empreender, né? Não tem escola, não tem faculdade, a gente vai empreender na prática, né? Exatamente, eu vi que a Yasmin botou um aqui no cantinho para te mostrar aqui para a câmera pra gente. A editora Gente, ela tem uma característica muitíssimo forte, que é de ter livros lindos. Eu sou uma fã dessa editora, porque essa editora
normalmente o livro dentro, ele é muito bonito, ele é muito bem editorado, e então foi uma excelente escolha, porque tenho certeza que esse livro aqui vai mudar a vida de muitos empreendedores. Infelizmente, Lucas, a gente está chegando no fim do nosso podcast, mas antes de finalizar, eu queria te convidar a deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo. Minha mensagem para todo mundo que está nos ouvindo é que busquem ter uma vida empreendedora. E a vida empreendedora é ter clareza de fato do que você quer para a sua vida. Assim, né? Muitas vezes as pessoas empreendem por uma necessidade, às vezes por uma oportunidade que não é necessariamente a verdade que ela quer. Então, às vezes tem aquela loja. Tem uma pesquisa que 85% das pessoas estão insatisfeitas com a sua rotina no mundo. Então, veja esse desconforto. E eu falo que ter uma vida empreendedora nada mais é do que escolher a vida que quer viver e viver ela todos os dias. E isso parte de uma decisão. E a empresa, o nosso negócio, ele é uma forma da gente conquistar a nossa vida dos sonhos. Ele não precisa ser um peso, né? Então, se hoje você que empreende ou você que quer empreender, é muito importante ter uma paixão pelo negócio. Se você não está apaixonado pelo teu negócio, revisite isso, olhe para dentro e busque essa resposta, porque a vida é tão curta e ela precisa ser desfrutada, né? Então, ter uma vida empreendedora é, de fato, o trabalho é tão bom que simplesmente flui, né? Então, esse é meu convite às pessoas que deixem de ser vítimas do mercado e se tornem protagonistas das suas vidas empreendedoras. Perfeito, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, e eu agradeço também a você que nos acompanhou na sua rádio preferida e no YouTube da Acaerte. Na semana que vem eu volto com mais histórias aqui no Cresce. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Acaerte e o LIT.